Mamãe querida, meu coração por ti bate. Quer dizer então que queria que eu passasse toda a minha vida sem pintar os móveis? Essas são cenas clássicas aqui no Brasil, mas vocês acreditariam se eu dissesse que esses episódios e muitos outros são exibidos somente no Brasil? Então não são exibidos no México, Argentina e outros países. Mas por que isso acontece? O motivo é que os episódios foram comprados e dublados pelo SBT em um período onde eles ainda eram distribuídos. E um tempo depois, pararam. O que acontece que o SBT nunca atualizou seu acervo. Ou seja, eles ainda mantêm esses mesmos episódios em exibição. Ou seja, com nenhuma emissora da América Latina exibindo os episódios, nós temos acesso somente à versão dublada. As versões com áudio original em espanhol estão perdidas. Agora que eu acabei de explicar, bora falar um pouco sobre cada um deles. Vamos começar pela vez que o seu Madruga atacou de pintor. Estou falando do episódio Ser Pintor é uma questão de talento. Ser pintor é uma questão de talento. O curioso e meio triste para os fãs do seriado em outros países é que esse episódio é a primeira parte de uma saga de duas. Ou seja, quando as pessoas iam assistir Chaves, tinham que assistir essa história incompleta. E isso é o que acabou acontecendo com boa parte dos episódios que eu vou acabar listando aqui. A maior parte deles são episódios de sagas que tiveram uma parte perdida e acabaram ficando com a história bem desfalcada. E para o público se situar, só tinham algumas sinopses no começo do episódio seguinte. Mais um dia comum na nossa vila. Seu Madruga está pintando as cadeiras da casa dele. E como o resumo diz, o seu Madruga estava tentando pintar as cadeiras da casa dele, ou pelo menos tenta, porque como sempre, acontece um monte de coisa para atrapalhar ele. Para começar, que a dona Florinda já dá uma de velha resmungona e acha isso ruim. Ela acha que ele vai sujar o pátio. Muito cuidado para não manchar o chão de tinta. E já aconteceu com vocês de passarem por uma situação onde vocês falam, que vocês pensam, não pode acontecer, e vai lá e acontece da pior maneira possível? Bom, é justamente isso que acaba acontecendo com o seu Madruga. Ele acaba deixando cair o pincel cheio de tinta no chão. Aí ele vai lá e tenta tampar do seu jeito. Mas pra sorte dele, o Kiko aparece distraindo a dona Florinda e dá um grande exemplo de inteligência por parte dele. Nossa, mas é um gênio esse Kiko. Será que a sua calça está furada? Sim, elas têm 2 buracos, por onde enfio as pernas. Mas, resumindo a história, as crianças atrapalham o seu Madruga ao longo do episódio. Gentalha, gentalha! E o curioso é que essa mancha de tinta que o Kiko faz na camisa do seu Madruga continua nos episódios seguintes por um bom tempo. Mas essa não foi a única vez que o seu Madruga arrumou um emprego e as crianças se meteram. Ocorreu a mesma coisa quando ele tentou dar uma de carpinteiro. Esse é o episódio Muitas Marteladas. E o interessante aqui é que o Muitas Marteladas é o caso oposto do episódio anterior. Porque enquanto o do pintor era a primeira parte que estava perdida, o Muitas Marteladas é a segunda. Mas o mais bizarro é que esse episódio, por muitos anos, era totalmente desconhecido e ninguém sequer suspeitava da sua existência. Somente em 2012, quando o SBT exibiu Semelhantes, que nós tivemos acesso a esse episódio. A emissora tinha o episódio dublado desde 1988, aparentemente nunca exibiu, e os fãs só puderam conhecer ele em 2012. E é claro, foi uma loucura entre os fãs. Imagina isso acontecendo. Oi, Elias, o que você tá assistindo? Eu tô assistindo um Chaves aqui no SBT. Tá passando uns semelhantes aí mó legais. Ah, legal! Vou assistir também. Ih, tá começando! Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. Pera, que episódio é esse? Foi mais ou menos isso que aconteceu. E o mais bizarro ainda é que um tempo atrás encontraram esse episódio com outra cópia. Simplesmente com uma dublagem italiana, exibida há muitos anos atrás. Resumindo a situação, o episódio é de 1974, era desconhecido, foi dublado em 88, foi escondido pelo SBT, só foi ver a luz do dia em 2012, quando os fãs conheceram ele, e mais de uma década depois tivemos acesso à versão italiana dele. E até hoje não temos a versão original dele em espanhol. Que loucura, meu Deus! Mas agora vamos finalmente para a história que vocês devem estar querendo saber, né? O seu Madruga tá tranquilo trabalhando, até que o Chaves chega e o garoto fica bem curioso para saber o que ele tá fazendo.
O Seu Madruga bota ele pra correr, mas o garoto acaba atrapalhando ele do mesmo jeito. Com licença, hein? E quando não é o Chaves, é o Kiko. E o episódio é martelada pra lá, martelada pra cá. E essa não foi a única vez que o Seu Madruga teve que dar uma de carpinteiro. Ele também construiu o palco onde seriam realizadas as apresentações do Festival da Boa Vizinhança. Mas isso foi na primeira parte. A que está perdida e exclusiva do Brasil é a segunda parte. Pra orientar, foi quando tivemos o cão arrependido do Chaves. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. O Jeca Valente pela Chiquinha e pelo Chaves. Cavalo e na aldeia os cães ladravam, então ele Pera, já disse isso, que eu sou jato! E Mamãe Querida pelo Kiko. Mamãe querida, meu coração por ti bate. como pano de engraxate. E sim, logo a parte mais lembrada e icônica dessa saga é a que tá perdida. Nessas horas dá até felicidade de ser brasileiro, vamos concordar, né? Mas além das apresentações das crianças, também tivemos um poema sobre amor pela Dona Clotilde. E por que não dizer o amor entre uma mulher e um homem? Mas o chaveco não dá muito certo. Bem ao contrário de quando a Dona Paraíso, digo, Glória, chegou na vila e